E aí pessoal, Daniel Gottfried aqui de novo no canal Jesus em Mim. Nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês algo que foi fundamental na minha vida, principalmente na minha adolescência, para que eu tivesse vitória contra algumas lutas que eu estava enfrentando naquela época. Então se você tem passado alguma luta e conflito, principalmente contra o pecado, eu queria te encorajar a assistir esse vídeo até o final, que com certeza vai edificar a tua vida. No final do capítulo 5 de Romanos, no versículo 20, tem um dos versículos mais conhecidos, acho que quase todo cristão conhece esse versículo, e ele fala o seguinte: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse versículo ele pode ser mal interpretado se nós pararmos e nos limitarmos à leitura nele, porque o que acontece? Eu fico imaginando os caras que ouviram Paulo falar pela primeira vez isso, Paulo dizendo, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pecado, graça. Então, vamos lá, se eu pecar, vai vir sempre mais graça, então por que não pecar mais e pecar muito para receber mais graça? Eu fico imaginando os caras, vamos pecar mais para agora receber mais graça. Mas, se nós pararmos a leitura nesse momento, a gente pode ter uma interpretação totalmente equívoca e incorreta desse texto. Porque o que acontece é que na carta original de Paulo não existiam aqueles numerozinhos que dividem os capítulos. Então, se nós continuarmos no capítulo 6, nós vamos ver que Paulo falou justamente o contrário. Ele não estava dizendo que quanto mais eu pecar, mais graça eu vou receber. Olha só como começa o capítulo 6. Ele diz o seguinte, no versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? Ele estava justamente perguntando para eles, dizendo, olha, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então a gente vai ficar pecando para receber mais graça? Aí ele não dá nem tempo do pessoal responder e ele diz o seguinte, de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravos. O que esse texto está dizendo aqui é uma ótima notícia, e eu queria te dar uma ótima notícia. Tu já morreu para o pecado. O que esse texto está dizendo é que todos nós que somos batizados em Cristo, nós somos batizados na morte dele e nosso velho homem, aquele corpo que era escravo do pecado, ele é sepultado com Cristo. Então agora nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais obrigados a pecar, nós temos uma alternativa que é justamente viver em novidade de vida. A graça de Cristo, aquilo que nós recebemos dele quando morremos na cruz, é justamente um poder para viver livre do pecado, o poder para não pecar, e não uma graça que nos isenta para fazer qualquer coisa. Tu já não presta mais para o pecado. Por mais que depois de se converter a gente ainda peque às vezes, nós nunca mais vamos sentir a mesma satisfação no pecado porque nós já fomos mortos para ele. Isso é uma realidade espiritual que precisa ser compreendida. Porque o que acontece é que morto não peca. Cara, isso parece tão simples, mas quando nós entendemos que se eu estou morto, eu não tenho mais como pecar, nós precisamos entender essa realidade espiritual e crer mais nela, ou seja, crer mais de que nós já estamos mortos e sepultados para o pecado, do que crer na tentação e na luta, na dificuldade que nós estamos enfrentando. Quando nós cremos nisso, nós cremos que o que Cristo fez pela minha vida foi completo para me dar liberdade do pecado, nós obtemos a vitória. Então o que tu precisa fazer é te apropriar dessa verdade. Aí sim tu vai ser livre. Olha só o que Paulo continua dizendo ali no versículo 11 desse capítulo de Romanos 6. Ele fala assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Para obtermos essa vitória contra o pecado, nós precisamos nos considerar mortos para o pecado. Nós não temos mais alternativa de pecar porque já estamos mortos para ele. De novo, morto não peca. Se tu não te apropriar dessa verdade, é como se tu fosse um escravo que já recebeu uma carta de alforria, uma carta de liberdade, mas não sabe disso. Por não saber disso, continua vivendo debaixo da escravidão. Então é a mesma coisa. Se nós não sabemos, não nos consideramos, não nos apropriamos dessa verdade de que estamos mortos para o pecado, nós talvez vivamos no pecado sem se dar conta de que nós já somos livres dele, já somos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O capítulo 6 de Romanos, ele continua dizendo que agora o pecado não reina mais sobre nós, ele não tem mais domínio sobre nós não precisamos mais obedecer suas paixões e nem oferecer os nossos membros mais para o pecado, ou seja, nós agora temos liberdade
para andar em vitória por causa de Cristo Jesus e do que Ele fez por nós. Quando eu era adolescente, estava enfrentando várias situações de dificuldade, de luta contra o pecado, esse capítulo de Romanos 6 foi essencial para obter a vitória. Eu li tanto esse capítulo que eu cheguei a decorar ele, e o que acontece? Essas verdades de que eu já fui morto para o pecado e agora eu posso ser livre dele por causa da ressurreição de Cristo, dessa novidade de vida, aquilo se tornou vida em mim, e aí eu obtive vitória. Então com esse vídeo eu quero te encorajar, leia Romanos 6, se possível, leia tanto, decore Romanos 6 para que essa verdade de que tu já foi morto para o pecado, tu não presta mais para o pecado já não tem mais domínio sobre ti, para que isso se torne vida em ti. Quero te abençoar e te encorajar em nome de Jesus. Tu já é livre do pecado pelo que Cristo fez e hoje pode andar em novidade de vida. Graça do Senhor sobre a tua vida.